companheiro, te dou as minhas mãos, te dou meu peito, em mim vem repousar. Olá, tudo bem? Eu sou Rochelle, sou da Pastoral da Juventude da Diocese de Erechim, do Regional Sul 3. Hoje iniciamos uma série de vídeos que tratam sobre uma temática essencial ao enfrentamento aos ciclos de violência contra as mulheres. Para isso, eu vou propor que a gente jogue um jogo. E eu preciso que vocês peguem um pedaço de papel e uma caneta. Vamos lá? Corre lá bem rapidinho. Eu espero você. Pegou? Certo. Então, o jogo que jogaremos agora se chama Jogo das Profissões. Você já ouviu falar? Se você já ouviu falar, então você não dá spoiler para os amiguinhos, tá bom? Eu vou ler uma série de perguntas e eu preciso que você não pense muito, que você responda rapidamente, com no máximo 30 segundos, e você escreva no papel as respostas e depois a gente confere se você acertou ou não, beleza? Posso ir para a primeira pergunta? Vamos lá. 1. Como é o nome de uma pessoa que trabalha, profissão, num hospital ou num consultório vestindo uniforme branco, atendendo pessoas doentes e receitando medicamentos? Vai lá. Escreveu? Bem rapidinho. Segunda pergunta. Como é o nome de uma pessoa, profissão, que trabalha vestindo roupas sociais e defendendo grandes causas em tribunais? Escreveu, né? Vamos para a terceira. Como é o nome de uma pessoa, profissão, que atua numa empresa atendendo telefone, anotando recados e encaminhando documentos importantes? Fácil, né? Quarta pergunta. Como é o nome de uma pessoa, profissão, que ajuda a controlar e apagar incêndios e salvar a vida de pessoas em situações de desastre? Escreveu? Eu sei, tá fácil. 5. Como é o nome de alguém, profissão, que cuida de pessoas internadas em um hospital, administrando medicamentos? Quem é? Vamos lá. 6. Como é o nome de uma pessoa, profissão, que trabalha realizando limpeza na casa de outras pessoas? Quem é? Tá muito fácil, né? Vamos lá, mais rápido. 7. Como é o nome de uma pessoa, a profissão dela, que estudou teologia e é responsável pela realização de cultos, missas, pregação da palavra e administração da Santa Ceia numa igreja? Você já entendeu a lógica do jogo, né? Mas não pode pensar muito, tem que ser a primeira palavra que vem na sua cabeça, viu? Vamos lá. 8ª pergunta. Como é o nome de uma pessoa, profissão, que ensina crianças a ler e a escrever? 9. Como é o nome de uma pessoa, a profissão dela, que atua em tribunais julgando causas muito importantes? E a última pergunta. Como é o nome de uma pessoa, a profissão, que escreve e publica livros sobre temas extremamente importantes? Quem é? Conseguiu? Terminou? Então, vamos tentar conferir as respostas. Vamos lá. As respostas, elas são baseadas no que normalmente as pessoas respondem. Para a primeira pergunta, a maioria das pessoas responde a seguinte coisa. Vai conferindo aí com a tua listinha. Para a segunda questão, a maioria das pessoas responde que essa pessoa é um advogado. Para a terceira pergunta, a maioria das pessoas disseram que quem realiza esse trabalho é uma secretária. Na quarta pergunta, a maioria das pessoas respondeu que quem salva as vidas em situações de incêndios ou desastres é um bombeiro. Na sexta pergunta, quando perguntados quem que cuida, quem que administra medicamentos em hospitais, as pessoas responderam enfermeira.
sexta pergunta, quando perguntadas em relação à limpeza de outras casas, as pessoas responderam que é a faxineira que realiza esse tipo de serviço. A sétima pergunta, em relação à teologia, aos cultos, missas, as pessoas normalmente respondem padre ou pastor. Em relação à oitava pergunta, quando questionadas sobre quem ensina a ler, e a escrever, as pessoas costumam responder professora. Na nona pergunta, em relação às pessoas que julgam causas extremamente importantes, as pessoas responderam juiz. E na última pergunta, a maioria das pessoas, quando perguntadas em relação à escrita de livros com temáticas importantes, elas respondem escritor. Essas possibilidades de resposta nos indicam várias questões relacionadas ao gênero e às masculinidades. Não há também mulheres ou homens que trabalham na mesma profissão? Será que não existem médicas, advogadas, secretários, faxineiros? Se não há, poderiam atuar nessas áreas? Por que não atuam? Ou por que são minoria? O salário recebido, ele tem alguma relação com o fato de ser homem ou ser mulher? O que o jogo nos diz sobre diferenças e desigualdades? Quem leva vantagem nesse jogo? Homens ou mulheres? Nos próximos vídeos, vamos aprofundar a temática das masculinidades. Precisamos entender, falar, dialogar e desconstruir as formas de ser e estar homem no mundo a partir da estrutura patriarcal. Para construir um caminho de vida para as companheiras, precisamos dos homens conosco nessa. Por isso, contamos com você e bora falar de masculinidades. Companheira, me dá as tuas mãos. Eu necessito do amor que tu me dás. Tua presença me anima.